irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Hoje nós vamos ver os mandamentos que restam. Êxodo, capítulo de número 20. A partir do versículo de número 13. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos orar, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pela palavra que já ouvimos aqui na abertura. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja nos iluminando, falando aos nossos corações. Nós temos, ó Pai, estes assuntos de grande importância, que são os teus mandamentos. Nós queremos aprendê-los, queremos ser movidos por eles, a viver de acordo com a tua vontade. Pai bendito, que o Senhor nos ensine nessa manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, então aqui nessa lição nós vamos ver os mandamentos finais. Coloquei todos eles numa mesma lição, porque não tem muita coisa, para falar sobre eles, como tinha o sábado e o quinto mandamento que nós vimos semana passada. E nós vamos então passando por eles, e conforme os irmãos tiverem dúvidas, os irmãos podem ir perguntando e fazendo coisas que vão trazer acréscimo também, falando coisas que vão trazer acréscimo ao assunto. Os 10 mandamentos, eles são muito importantes. A nossa igreja, ou as igrejas de forma em geral, perderam um pouco de vista a importância dos 10 mandamentos, porque durante toda a história da igreja, os 10 mandamentos sempre foram muito estudados, principalmente pelas crianças, porque se procurava se incutir nas crianças o ensino dos mandamentos. E nas igrejas, todo culto era lido os 10 mandamentos antes do momento da contrição. Então hoje a gente não faz mais isso, ler todo culto os 10 mandamentos. Algum culto eu acabo lendo, os 10 mandamentos, mas então essa é a importância desses mandamentos, e nós temos que entendê-los. Então veja ali na folha o 6º mandamento, Êxodo 20, versículo 13, não matarás. Não matarás. Então, quando a gente lê essa frase, esse mandamento, não matarás, nós precisamos procurar entender o que Deus está querendo dizer aqui. Então vamos ver ali na folha, eu vou lendo ali, e aí a gente vai comentando. Pelo fato de todos os seres humanos serem uma unidade, sendo uma só raça, devemos todos nos preocupar com o bem-estar e preservação do outro. Então vê que o mandamento, nós vamos, quando nós vamos procurando entender o significado espiritual do mandamento, não é que o mandamento significa só que eu não devo matar, mas o mandamento ele traz consigo a preocupação do bem-estar do meu próximo e da preservação da vida dele.
Então não é só não matar, nós vamos ver isso, porque eu posso ver uma pessoa morrendo e falar, não estou matando ela, né? E passar por cima dela, não foi eu que atirei dela, então eu não tenho nada a ver com essa pessoa. Pelo contrário, o nosso próximo, ele é nossa imagem e nossa semelhança. Por isso que os 10 mandamentos são resumidos em ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, além de não matar, né, eu também preciso fazer tudo para preservar a vida do próximo. O mandamento, veja ali na folha, o mandamento também proíbe a injúria, violência e dano à integridade física do próximo. Então eu não matei, eu só arranquei uma orelha dele. O mandamento proíbe toda a violência também contra o próximo. Eu não matei, só arranquei um braço dele. Então não quebrei o mandamento, o 6º mandamento. Não, o mandamento, ele vai nos ensinar a preservar a vida do próximo. O mandamento tanto proíbe o ato de matar, quanto o ato de ver alguém morrendo e não socorrer, que nós já citamos. Então, aquele caso do bom samaritano, quando o bom samaritano ele vai subindo para Jerusalém e ele encontra um homem semi-morto. O que ele faz com esse homem? Ele socorre esse homem. Então, ali ele está cumprindo também esse mandamento, cumprindo no sentido de obedecer o mandamento, de preservar a vida do próximo. O mandamento se baseia em que o nosso próximo é nossa carne, e também imagem e semelhança de Deus, sendo esse o último ponto mais relevante. A gente tem aquela ideia de que a nossa carne é a nossa família. Quando você pensa na sua carne, você pensa em quem? Seu pai, sua mãe, seus irmãos. Mas, na verdade, todos nós somos uma só carne. Por quê? Porque todos nós viemos de um casal só, que foi Adão e Eva. Então, a humanidade é uma raça. Nós somos uma só carne. Então, é por isso que eu devo preservar a vida do próximo. Porque ele é minha carne. E o outro fato, e mais importante, é porque o meu próximo, ele é a imagem e semelhança de Deus. Então a gente viu lá em Gênesis, a ideia de que quando a gente está matando, quando alguém está matando o próximo, ele está matando o quê? A imagem e semelhança de Deus. Então se levantar contra o próximo, é se levantar contra o próprio Deus. Os irmãos se lembram lá do Lameque, né, que pisou no calo dele, que nós estudamos, ele matou o seu semelhante. Então aqui Deus está nos instruindo acerca desse mandamento de não matarás. Por que não matarás? Porque nós somos uma só carne e porque nós somos todos imagem e semelhança de Deus. Então vamos ver aqui a dimensão espiritual do mandamento. Vamos ver lá 1 João. Não é o Evangelho, tá? É lá perto do Apocalipse. É a Epístola de João. 1 João, capítulo 3. Versículo 15. Quem achar pode ler. Então ele está dizendo aqui que uma forma de matar, uma forma de assassinar é o quê? O ódio. Aliás, o ódio é o que leva alguém a matar o outro. Mas eu posso não matar literalmente, mas no meu coração ter matado aquela pessoa. No meu coração eu já matei ela. Porque eu tenho a pessoa que sente ódio, ela sente vontade do quê? Que o outro morra, que o outro deixe de existir. E o ódio, ele é contrário ao amor. Por que ele fala aqui que a pessoa que odeia não tem vida eterna?
Porque quem conhece a Deus, Deus é o quê? Amor. Né? Quem conhece a Deus, quem tem Deus no coração, tem amor. Mas a pessoa que tem ódio, que cultiva o ódio, ela é assassino. E aqui ele faz uma afirmação. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. É uma afirmação bem forte. Porque os assassinos, eles estão aonde? Ou eles estão presos ou deveriam estar presos. Aí alguém dizer que eu sou assassino porque eu tenho ódio no coração é algo muito forte. Mas é o que a Bíblia diz, a dimensão espiritual do mandamento é que aquele que tem ódio é assassino. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 22. Quem achar pode ler. Então aqui Jesus Cristo vai trazer um ensino parecido com o de João, na mesma linha de João. Aqui a dimensão espiritual do mandamento, Jesus vai dizer que aquele que se ira contra seu irmão, aquele que tem ódio, aquele que se encoleriza, ele está sujeito a julgamento. Né? Pode ser que ele vá ser julgado, porque Deus conhece o coração. Então está dizendo, estará sujeita a julgamento. Aquela pessoa que tem ódio, como nós vimos. Agora, aquele que insulta seu irmão, aquele que xinga, né, que humilha seu irmão, estará sujeito, está mais próximo do julgamento. Né? A expressão que tem na Bíblia do Manuel ali é o sinédrio, que é um tipo de tribunal. E aquele que chama seu irmão de louco, aquele que o despreza completamente, estará sujeito ao fogo do inferno. Esses mandamentos, essa dimensão espiritual que nós estamos vendo aqui, tem relação com o quê? Com o não matarás. Com o não matarás. Bom, vamos lá. Tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida, irmãos? Ninguém quer falar nada? Aquilo que nós falamos. Nosso dever é o quê? Preservar. Cuidar do próximo, do bem-estar dele e da preservação da vida. Se eu estou contribuindo para ele morrer, eu também sou assassino. Porque o assassino, aos olhos de Deus, não é só aquele que literalmente mata, mas aquele que tem ódio, aquele que promove a morte, ele também é um assassino. Agora tem umas questões polêmicas. Veja ali na folha, ainda restam algumas perguntas. Eu coloquei aqui 3 perguntas, mas aí talvez você tenha mais alguma. Primeira pergunta é: e quando Deus ordena matar? Porque tem casos que Deus manda matar. Se a gente lê a história aqui o restante da história, né, quando a gente for caminhando aqui pelo Pentateuco, nós vamos ver que há casos em que Deus manda matar. E quando Deus manda matar? Bom, quando Deus manda matar, Deus está agindo como o supremo juiz. Depois nós vamos falar aqui sobre a pena de morte. Quando Deus se assenta no trono dele para julgar, às vezes Deus legitima a pena capital. Deus valida a pena capital. Há casos em que Deus manda matar. Então o executor, ali é um executor da justiça.
da justiça de Deus. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz não matar, é lógico, eu não posso matar. Mas se a justiça de Deus ordena matar, aí é possível matar, porque aí já não é um crime de assassinato, é um cumprimento da justiça, da sentença divina. Por exemplo, quando Deus diz assim, se um filho, nós vimos semana passada, se um filho humilhar seu pai e sua mãe, será morto. É o que nós vimos semana passada, não vimos isso? O filho que zombar do seu pai e da sua mãe será morto. Lá no Antigo Testamento, então, tinha essa pena de morte. Isso vinha da boca de Deus. Então, há casos que Deus ordena matar. Crimes hediondos. Na lei de Moisés, é pena de morte. Então, vamos lá para a última pergunta. E a pena de morte? A pena de morte, ela permeia por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia. No nosso país, nós não temos pena de morte. Mas na lei bíblica do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tem pena de morte. Inclusive, Jesus morreu de quê, irmãos? Pena de morte. A pena de morte pode ser injusta? Pode. No caso de Jesus Cristo, ele foi morto injustamente. Mas Paulo vai falar que, lá em Timóteo, que a pena de morte também pode ser justa. Se ela for a lei do país, Paulo vai dizer que a pena de morte ela pode ser justa. Eu sei que isso aí choca muita gente, mas é o que está na palavra de Deus. No nosso contexto brasileiro, se tiver pena de morte, muita gente vai morrer injustamente, porque o nosso governo ele é bastante injusto, né, e complicado. Mas há casos assim na Bíblia. E se alguém matar em legítima defesa, que é a pergunta ali do meio? E se alguém matar em legítima defesa? O próprio Moisés vai dizer que há casos em que você pode matar em legítima defesa. Se alguém entrar dentro da sua casa, Moisés vai dizer, para roubar a sua casa, e for de noite, se você às vezes, Moisés diz, você pode matar, porque ou é sua vida, ou é a vida dele. Então, nesses casos, Deus, ele não vai julgar a pessoa como um assassino, mas vai julgar em legítima defesa. Acho que a lei faz mais ou menos assim, né, Manuel Augusto? Exatamente. Então, os 10 mandamentos, os outros mandamentos, aliás, os outros mandamentos são o quê? São um desdobramento dos 10 mandamentos. Então, veja só, irmãos, é importante você atentar para isso que eu vou dizer aqui. Qual é o 6º mandamento? O 6º mandamento é, não matarás. Mas há casos que a própria lei de Moisés vai discutir depois. Porque há casos em que ou é eu ou é ele. Por exemplo, na guerra. Na guerra pode matar? Pode matar, porque se um país invadir o nosso país, o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer todo mundo? Não, a gente vai ter que se defender. Defender a nossa terra e defender a nossa vida. E vamos ter que defender como? Com armas. Agora o brasileiro não sabe se defender, né? A gente não sabe, povo totalmente pacífico. Êxodo capítulo 21, versículo 12. Quem ferir a outro de modo que morra, quem ferir a outro de modo que este morra também será? Então aqui Moisés manda aplicar a pena de morte ao assassino. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar, né, o sequestrador, o que raptar alguém e o vender, e for achado na sua mão, será
Morto. Então, sequestrador na lei de Moisés era morto. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Aqui ele fala de novo. Se dois brigarem, ferindo um ao outro, com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo em que perdeu, e o fará curar-se totalmente. Aí, irmãos, tem várias leis aqui. O desdobramento do não matarás. Depois você pode ler na sua casa. O versículo 24 versículo 23 é bem conhecido. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E aí, então, na lei de Moisés, é claro, né, a questão da pena de morte, e no Novo Testamento também. Então, existe aí essa possibilidade. Segundo o apóstolo Paulo, isso fica por conta do Estado. Então, o Estado é que vai decidir se tem pena de morte ou não. Mas a pessoa que comete um crime hediondo e está sujeita à pena de morte, ela sabe que nos países, né, que tem pena de morte, sabe que está sujeito. O pessoal que entra, acho que é na Tailândia, com droga. Entrou com droga, lá está frito, né? Pena de morte. Então alguém pergunta se lá tem droga. Não tem, né? Bom, aí, meus irmãos, as questões jurídicas ficam para os juízes e para os advogados. Os irmãos entenderam aqui a questão do mandamento? Então, o mandamento, ele vem, os 10 mandamentos, nos 10 mandamentos está bem seco, não matarás, mas os pormenores vai ser discutido na lei de Moisés e vai ser discutido também caso a caso. Alguma dúvida aqui? Eu falei que tinha aqui 3 perguntas, mas às vezes alguém tem mais alguma. Vamos lá, o 7º mandamento. Não adulterarás. Oi. Tem, mas aí é louco, né? Quando Deus fala, quando Deus legitima, né, a pena de morte, é sempre através do Estado, sempre através de um juiz, e não de um profeta. Sempre através de um juiz. O único caso que foi através de um profeta foi um acordo que o Elias fez com o Acabe, e matou ali os 450 profetas de Baal. Quem que matou os 450 profetas de Baal? Elias. Por quê? Porque a lei de Moisés diz: ao feiticeiro não deixarás viver. Se você ler aqui em Êxodo vai estar mesmo, eu não sei qual versículo aqui. Deixa eu ver aqui. Versículo 18, capítulo 22, versículo 18. Êxodo capítulo 22, versículo 18, vai estar ali. A feiticeira não deixarás viver. Então Elias matou logo 450. Cumprir aqui a lei de Moisés. Pega a espada aí, vamos matar esses 450. Já que eles não... Foi pregado para eles primeiro o arrependimento, no caso. Porque nenhuma lei é imposta sem antes julgamento. Mas eu não posso dizer assim, Deus me mandou matar outro. Não, quem tem que dizer isso é o tribunal, é o juiz. Então, veja lá, por exemplo, 1 Timóteo. Oi. Sim. Eu vi que chegou 2 aí no Júnior.
Não, sim. Irmãos, agora me fugiu aqui o texto bíblico. Eu vou ter que trazer depois para vocês. Paulo fala sobre a espada, né? Que o malfeitor ele tem que temer a espada, porque a ação do Estado é contra o malfeitor. Depois eu trago para vocês esse texto, mas para ter a pena capital, ela teria que ser instituída pelo nosso Congresso, pelo nosso Senado, não o indivíduo dizer, Deus me mandou fazer isso. Isso aí é loucura, isso aí quem mandou foi o diabo. E é uma lei sempre muito difícil de aplicar. A gente vê que os países que têm pena de morte, uma pessoa ela não é condenada da noite para o dia. Isso leva anos e anos, né, até acontecer essa condenação. E, como eu disse aqui, nem sempre ela é justa. O próprio Jesus Cristo, ele morreu de uma pena, de uma condenação injusta. Sim. Sim. Sim, é isso. Por isso que eu falei, vai anos e anos. Sim. É a última pena, né, Manuel? É a última. O microfone ali não está funcionando. O 7º mandamento, meus irmãos, não adulterarás. Vamos lá. Não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Então eu vou ler aqui a folha e os irmãos acompanhem. Esse mandamento proíbe toda forma de prostituição e dissolução que a incontinência leva. Pela impureza e desonestidade, o corpo sofre a desonra. Os cristãos devem considerar abominável toda forma de adultério, prostituição, incontinência e desregramento. Então aqui João Calvino fala isso. Então o mandamento ele vai proibir o quê? Toda forma de adultério, toda forma de prostituição. E Calvino fala aqui que alguns vão além do adultério e da prostituição. Alguns eles vão a uma completa dissolução. A um desregramento total. Então o mandamento ele proíbe isso. Para que o homem pudesse livrar-se desse pecado, Deus deu o casamento. Então, Calvino, nas Institutas, ele vai dizer que a única forma da pessoa se livrar do pecado é se casando. E aí depois vão ter as regras também do casamento. No casamento, Deus abençoa e santifica os cônjuges. Toda companhia fora do casamento é maldita diante de Deus. Um homem não pode juntar-se com uma mulher fora do casamento sem sofrer a maldição de Deus. Então eu acho interessante essa posição de Calvino, porque ele vai dizer que as pessoas que estão juntas e não casadas, elas estão sofrendo o peso da maldição de Deus. Por quê? Porque o casamento, ele é tanto um ato, vamos dizer assim, de acordo entre um homem e uma mulher, quanto ele é um ato civil também, porque o casamento ele é reconhecido civilmente. Então, na igreja presbiteriana, as pessoas para serem recebidas como membro, elas têm que se casar civilmente.
Mas houve um tempo, alguns anos atrás, em que inventaram o tal do união estável. E aí a igreja acabou recebendo pessoas que estavam em união estável, ou a igreja acabou recebendo pessoas que já estavam vivendo juntas há muitos anos e pela união estável já eram consideradas casadas. Essas pessoas que foram recebidas dessa maneira, elas permanecem membros, mas a igreja não recebe mais pessoas assim, em união estável, ou que estão juntas há muitos anos. Por quê? Porque a igreja entendeu que ela estava errada, incorrendo em erro. E a igreja, então, agora só recebe pessoas que são civilmente casados. A dimensão espiritual do casamento. Aliás, a dimensão espiritual do mandamento. A dimensão espiritual do mandamento nos foi ensinada por Cristo. Vamos ver lá, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, a 32. Então, aqui no Sermão da Montanha, Jesus fala do adultério. Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então aqui Jesus Cristo, ele traz a dimensão espiritual do adultério. O adultério é muito mais do que alguém sair com outro homem, ou alguém sair com outra mulher. O adultério ele tem a ver com o olhar. Versículo 28, né? Aquele que olhar para uma mulher ou para um homem com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então Jesus diz aqui bem claro que o adultério ele é um pecado do coração. E aí se ele é um pecado do coração, como que a gente vai vencê-lo? Meus irmãos, só pelo Espírito Santo e pela oração. Porque quando Jesus diz assim, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta. É lógico, você não vai cortar uma parte do seu corpo, né? Mas o que Jesus quer dizer é que a gente precisa buscar a Deus intensamente para se livrar desse pecado. Relações sexuais ilícitas. Tudo aquilo que é fora do casamento, tudo aquilo que é fora de um homem com uma mulher. Depois Moisés vai trazer uma lista de relações sexuais que não pode ter. Entendeu? Com animais também, toda forma de desregramento o Calvino usa, né? Que é tudo aquilo que é fora do casamento. O ambiente é o casamento. Nas institutas, Calvino vai falar sobre isso. Eu não coloquei aqui, mas ele vai falar sobre isso nas institutas, que até mesmo dentro do casamento existe um padrão estabelecido por Deus. Porque por causa do pecado o ser humano é meio louco, né? E é interessante porque quando a Bíblia usa a palavra carne no grego, o homem carnal, você já leu isso, né, no Novo Testamento, né? O homem carnal. A tradução é homem sensual.
Então, o diabo ele explora muito essa área sexual, nos filmes, nas novelas, nas propagandas, em tudo ele procura colocar isso. Por quê? Porque para levar o homem a desobedecer esse mandamento aqui, não adulterarás. E o Freud, o pessoal da psicologia aí, né? Teologia e psicologia não andam junto, viu, irmão? São inimigas mortais. O Freud ele vai dizer que todo desejo do coração humano é um desejo para satisfazer essa área da sexualidade. Já a Bíblia vai dizer que todo desejo do coração humano ela tem a ver com idolatria do coração. O que isso tem a ver com o adulterarás? É o que Jesus disse. Jesus disse que o adultério ele nasce aonde? No coração. Por isso você tem que só Deus. E Calvino vai dizer que a única forma de você vencer esse pecado é dentro do casamento. E aí dentro do casamento vai ter as normas também, porque, por exemplo, o casal que se casa, mas um não possui o outro. Qual que é a consequência disso? Adultério. Porque se o indivíduo é casado, mas não possui a mulher, ou a mulher não possui o homem, ele vai fazer o quê? Vai procurar fora. Então, Paulo vai dizer que a mulher não deve privar o marido não deve privar a mulher, porque senão a consequência disso é o adultério. E o adultério pode ser que o indivíduo não procure outra mulher, mas no coração dele, ele adultera, porque é o que Jesus diz aqui, né? Oi. Casamento, né? Sim. Aí ele falou assim, ele sentia a presença de um anjo durante o casamento, durante o tempo todo. Aí ele foi para a lua de mel, né? Viajou. Aí quando ele chegou na porta do hotel, ele sentiu a presença do anjo e falou assim, fechou a porta e falou assim, aqui não. Ele falou assim, aqui também estarei. Então... eu não entendi, mas é muito místico, dá pra né? entender, sim. Eu não preciso. entender que Deus está ali dentro também. Sim. Então, quer dizer, ele vai fazer uma pornô, uma coisa assim, Sim. Eu não preciso sentir a presença de Deus. Deus está presente, Ele é onipresente. Eu sentindo ou não a presença dEle. E a obedecer o mandamento dEle é uma questão de sujeição. Eu me sujeito a Deus. Porque, meus irmãos, se a gente for sincero, não. Nós somos tentados em todos os 10 mandamentos. Em todos os 10. Se alguém disser assim, nesse eu não sou tentado. Ser tentado não é o problema. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Como nós, ele foi tentado. Inclusive nessa área, a Bíblia não descreve, mas nessa área ele também deve ter sofrido tentação. Mas ele venceu todas as coisas sem pecado. E ele nos dá força para vencermos o pecado. Não podemos pecar nem por pensamento, nem por palavras e nem por obras. Sim. Então, nós temos o temor do nosso Deus. Nós sentimos, não é? Sim, é sim. Então, essas O Espírito três Santo palavras, fala, né, ao nosso coração. Santo, Ele fala. Ele está conosco, né? Ele fala. Obrigado, viu, querido? Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Nenê, você tem que ter o braço mais comprido, né? Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Oi, minha irmã. O casamento é considerado casamento, agora, nos dias de hoje, por lei, né? Do Estado aí, do civil, Estado civil. Certo. Antigamente, era considerado de acordo com a lei do lugar. Não sei se você vai me entender. Estou tentando. Houve época que essa lei, o homem podia ter 2 mulheres? Ou mais? Então, deixa eu dizer. Tem a lei humana. Eu acho que esse microfone está muito alto, está dando microfonia. Tem a lei humana e tem a lei divina.
quando a lei humana ela vai além da lei divina, aí a gente que é cristão tem que obedecer à lei de Deus. Sempre quando os homens tiveram mais de uma mulher, isso foi desobediência. Ainda que a cultura, né, em alguns países árabes, o homem pode ter mais de uma mulher. Por exemplo, no Egito, o indivíduo pode ter quantas mulheres ele quiser, desde que ele sustente todas igualmente. Se ele der um vestido para uma, ele tem que dar um vestido para outra. Se ele der uma casa para uma, ele tem que dar uma casa para outra. Tudo igual, tem que ser tratado igual. Mas lá ele pode ter quantas mulheres ele quiser. Então, uma coisa é o que a lei do país diz, outra coisa é o que a lei bíblica diz. Aí você vai dizer assim, pastor, mas e Davi, que teve mais de uma mulher, Salomão, e Abraão? O fato deles terem tido mais de uma mulher não significa que Deus aprova. Isso mostra a pecaminosidade deles e a graça de Deus. Ah, mas se Deus foi gracioso com eles, Deus também vai ser gracioso comigo. Bom, vai ver as consequências disso. Então a gente não pode abusar também da graça de Deus. Agora, eles estavam num período também em que as escrituras, o cânon bíblico não havia sido fechado. Eles não tinham a compreensão que nós temos da Bíblia, a visão integral que nós temos, Abraão não tinha. Abraão tinha promessa, agora a visão integral ele não tinha. Isso não era considerado adultério, portanto? Se isso não era considerado... Por exemplo, o Salomão teve 1000. Mas era desobediência. Deus disse que o rei... Mas não era considerado, então, adultério, por causa desse falta de conhecimento. Que era uma quebra, assim, do mandamento. Mas não era adultério nesse caso. Era a quebra do mandamento, sim. Mas ele fez, e não foi apedrejado, portanto. Como a gente explica isso? Ele não foi apedrejado porque ele era o rei. Exatamente, porque ele era o rei. Às vezes o povo saía da lei de Deus, mas vai ver as consequências de Salomão. O rei era para ter uma esposa, não era para juntar cavalos, não era para juntar tesouro. Salomão fez tudo que não podia. Qual foi a consequência para Salomão? Se você for lá em Israel, se você perguntar de Davi, e Davi, eles vão falar, Davi foi o grande rei. E Salomão? Salomão perdeu tudo que Davi conquistou. Ah, mas Salomão foi o mais rico. Foi o mais rico, mas ele perdeu terras, ele perdeu espaço. Depois da morte dele, o reino foi dividido. Então, houve duras consequências por causa da desobediência dele. Agora, meus irmãos, veja só, o povo, nós, seres humanos, nós vamos estar sempre incorrendo em pecado. É por isso que a salvação é pela graça mesmo. Mas o pecado, ele tem consequências, tanto nessa vida quanto na eterna, porque na eterna tem galardão. Então, é melhor obedecer a Deus. Tinha uma musiquinha que, quando eu era criança, a gente cantava assim, ouve, amigo, ouve, é bom obedecer. Se faz o que Deus ordena, terás a vida amena. Ouve, amigo, ouve, é bom obedecer. A musiquinha que falava sobre Jonas. Mas é bom obedecer. Se a gente desobedece, tem duras consequências. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Vai dizer assim: quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, todo mentiroso, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, o Novo Testamento, o Velho também, mas o Novo Testamento vai ser mais claro em relação à questão do adultério, vai usar a palavra impureza, porque a palavra impureza, ela é mais abrangente, né? Então veja ali na folha, existe dentro do corpo de Cristo aqueles que receberam o dom da castidade. Esses receberam o dom de não pecar sem a necessidade de casar-se. Então o que é o dom da castidade? É um indivíduo que recebeu o dom de não se casar mesmo. Vai viver solteirão. Alguns receberam esse dom de Deus, é um dom. É um dom porque o normal é a gente querer se casar e formar uma família. Esse é o normal.
mas há pessoas que receberam o dom da castidade. Vamos ver lá Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículos 11 e 12. Jesus, porém, respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, ou seja, há pessoas que é o eunuco? O eunuco é aquele que não se casa, né? Há eunuco de nascença. Então, a gente que já nasceu para não casar. Há outros que os homens fizeram tais, ou seja, o rei tinha suas esposas. E ele ia lá e castrava alguns homens para servir ali as esposas dele, as rainhas. Então o cara, ele não é eunuco, mas ele foi obrigado a ser. A coisa não funciona, porque o rei cortou fora. Então, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Então, quem são esses que se fizeram eunucos? São aqueles que, então, para não pecar, eles não receberam o dom, mas para não pecar, eles vivem na incontinência. Quem é apto para admitir, admita. Vamos lá ver 1 Coríntios capítulo 7. Aí eu quero falar um pouquinho sobre o dom rapidamente, porque o tempo está voando ali, né? 1 Coríntios capítulo de número 7, versículo 7. Quem achar pode ler. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, então, Paulo está falando aqui que ele tem esse dom do celibatário, né, do eunuco feito por Deus. Porque Paulo vai dizer que há épocas na humanidade que é melhor ser eunuco, é melhor ter o dom do celibato do que ser casado, porque dependendo da época histórica, você vai ver seus filhos sofrerem, sua esposa sofrer. Esse é o contexto aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa. Então, há pessoas dentro da igreja que têm esse dom e que foram separadas por Deus para servir. Por exemplo, na Inglaterra, eles preferem pastores solteiros. Por quê? Porque quando eu era solteiro, eu tinha mais tempo para servir a igreja. Eu trabalhava mais. Agora que eu casei, tenho esposa, tenho filho. Eu tenho outra, a sua atividade, ela dobra. Quando você é solteiro, eu só cuidava da igreja. Agora que eu sou casado, não. Tem hora que eu tenho que falar não para a igreja. Não, hoje eu vou sair com a minha família. Então, conta a história de um pastor famoso, que uma mulher ligou para ele e falou: pastor, eu preciso falar com o senhor e tal. Meu casamento está acabando, eu estou divorciando do meu marido. O pastor falou: olha, irmã, faz o seguinte, eu posso te atender amanhã. O pastor falou: não, ela falou: não, é hoje. O pastor falou: olha, é amanhã. Hoje eu tenho um compromisso. Era o dia de folga desse pastor. Hoje eu tenho um compromisso. Aí esse pastor foi para o shopping com a família. Chegou no shopping, quem ele encontrou? A irmã. A irmã falou: pastor, esse era o seu compromisso? Ele falou: pois é, se você tivesse cuidado da sua família igual eu estou cuidando da minha, sua família não estava nessa situação. Então tem dias que é da minha família. Mas quando eu era solteiro, era só para a igreja. Então há igrejas na Inglaterra que preferem pastores solteiros. No Brasil essa cultura não funciona. No Brasil o pastor tem que ser casado. A igreja tem dificuldade com o pastor solteiro. Mas o senhor é solteiro, porque o senhor não casa, né? Então, a igreja tem dificuldade no Brasil. É uma questão cultural. Ah, mas e os padres? Os padres,
Essa é a questão. Calvino vai tratar bastante disso nas Institutas. Se você quiser, você pode ler. Os padres, eles não têm o dom do celibato. Os que têm o dom, tudo bem. Mas é obrigado. O dom é obrigado. Então, é imposto. Deus nunca disse que para servir no reino, você tem que ser celibatário. Deus nunca disse. Deus nunca disse isso. Então é uma coisa imposta. E o que acontece? Calvino fala, porque Calvino e Lutero eram padres. Então eles falam o que acontecia no meio dos padres. Eles falam que os padres saíam com padre, que padre saía com freira. Calvino, se você ler os materiais dele, eles eram quem? Eles eram homens que estiveram lá no meio. Então eles podem falar o que acontecia. Por quê? Porque esses homens não tinham o dom. E quando você não tem o dom, você não vence o pecado. Por isso que Calvino fala, a única maneira de vencer o pecado para quem não tem o dom é o casamento. Depois você edita isso aí, viu? 8º mandamento, meus irmãos. O tempo aqui ficou curto. Capítulo 20, versículo 15. Não furtarás. Vou ser bem rápido aqui. Esse mandamento não carece de muitas explicações. Nossas consciências nos acusam a respeito daquilo que não é nosso. É ou não é, irmãos? Então eu sempre aprendi assim, quem deve sabe. Porque a nossa consciência nos acusa a respeito daquilo que não é nosso. Porém, temos que ressaltar que existem muitos tipos de ladrões. Uns agem com violência, outros com astúcia, outros em nome da caridade se enriquecem. Isso aqui eu peguei das Institutas, porque Calvino ele fala que na época dele, veja só, parece que não mudou nada, né? Tem ladrão que age com violência, tem ladrão que age com astúcia, que é o que a gente vê aí na nossa política, e tem ladrão que enriquece em nome do quê? Da caridade. Nós estamos aqui por hospital, né, do câncer. E é nada, é para o bolso dele. Isso já na época lá, 1500 e tanto já acontecia. Um funcionário pode roubar seu patrão, matando o tempo de serviço. Um comerciante pode roubar em sua balança, etc. Embora os que agem desse modo muitas vezes ganhem na defesa de sua causa diante do juiz, Deus não os considerará como outra coisa senão ladrões. Porque ele vê as armadilhas que as pessoas de alta sociedade armam para pegar gente simples em suas redes. Vê os pesados impostos que os grandes da terra impõem aos pequenos para oprimi-los. Pergunta aí, podemos roubar a Deus? Malaquias capítulo 3 vai dizer, roubará o homem a Deus? Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. 9º mandamento. Sobre o mandamento aqui, não furtarás, acho que é bem claro, né, meus irmãos? 9º mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos ver ali rapidamente, Êxodo capítulo 23. É importante você entender que os outros mandamentos são um desdobramento dos 10 mandamentos. Êxodo 23, Êxodo 23, versículo 1. E versículo 7, tá? Versículo 1.7, você põe uma vírgula, você coloca uma vírgula aí na folha. Êxodo capítulo 23, versículo 1. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para ser testemunha maldosa. Espalhar notícia falsa, presta atenção que você compartilha aí no seu WhatsApp. O pessoal vai recebendo e vai compartilhando. Na hora que a gente vê, a gente fez o quê? Espalhou notícia falsa. Versículo 7. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Levítico capítulo 19.
versículos 16 e 17. Esse aqui é até engraçado, né? Levítico 19. Eu separei esses versículos poucos, meus irmãos, mas sobre isso aqui tem muito na Bíblia. Não andarás como mexeriqueiro entre teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Então Deus está dizendo aqui, ó, não vai ser mexeriqueiro. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai tratar com ele. O versículo 17 diz, não aborrecerás teu irmão no íntimo, mas repreenderás o teu próximo. Também vai dizer o seguinte, se alguém vier falar mal de alguém para você, o que você vai fazer? Vai repreender essa pessoa. Ó, não fale mal dos outros para mim. Veja ali na folha. Não prejudiquemos a reputação de ninguém com calúnias e boatos, nem lhe causemos dano com relação aos seus bens e propriedade com falsas acusações. Deus detesta e proíbe a mentira, a falsidade e a maledicência. Podemos fazer mais danos através do falso testemunho do que pelo roubo. Este mandamento também condena elogios falsos, lisonjas, hipocrisias sociais. Aqueles que se dispõem a ouvir de bom grado estão incorrendo em tão grave pecado quanto os caluniadores. Este mandamento é gravemente quebrado quando é cometido no tribunal perante o magistrado. Agora, se você ler as Institutas, você vai achar ali coisas engraçadas, porque Calvino vai trazer ali alguns exemplos de mexerico, de fofoca. E é uma coisa assim que a gente causa dano à vida do próximo. Porque isso que é o mandamento de julgamento premeditado, né? Quando a Bíblia diz assim, não julgarás, quer fazer julgamento premeditado, eu começo a olhar a pessoa torto sem conhecer a pessoa, mas porque alguém falou mal dela para mim, então eu não vejo aquela pessoa com bons olhos. Alguém quer comentar alguma coisa? 10º mandamento, meus irmãos. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Este mandamento nos ensina que devemos afastar de nosso coração todo desejo contrário ao amor e à caridade. Esse mandamento confronta diretamente o nosso coração, sendo ele a fonte dos nossos desejos e intenções. O que é a cobiça? É algo que nasce no coração. E a cobiça pode levar ao roubo, ao assassinato, a cobiça pode levar ao adultério, a cobiça pode levar ao falso testemunho, a cobiça pode levar a uma quebra de vários outros mandamentos. Por isso que Deus fecha os 10 mandamentos com não cobice. Não cobiçar o quê? Não cobice nada. Contente com aquilo que Deus te deu. Se Deus te der mais, amém. Se Deus não te der, amém também. E aquilo que Deus não te deu não é teu, não cobice. Você vai cometer outras infrações se alimentar no seu coração o pecado da cobiça. Amém, meus irmãos?